O que eu não vou fazer, vou começar, eu não vou vender a mãe pra ficar mais conhecido. Então eu não vou fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Então eu não vou vender o almoço pra pagar a janta. Eu não vou vender... não vou vender a janta pra pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras, que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque, sendo mais desconhecido, eu estou em terceiro, na principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa. Mas continua. E aí, com base nisso, ou seja, quando as pessoas me conhecem, elas tendem a me apoiar mais do que os demais. Aí eu subi. Se eu chegar nos 10%, e aí eu peço pra todo mundo, me divulgue muito, não é pedido de voto, é de divulgação, me divulgue muito, eu chegarei lá. Se eu chegar a 10%, ali a julho, são os 2 dígitos mágicos pro eleitor. Lula ou Flávio vão derreter. Eu vejo isso quando eu vou a Santa Catarina e vejo que o eleitor do Flávio não tá animado com o Flávio. E quando eu vou pro Maranhão, Rio Grande do Norte, o Ceará, eu vejo que o eleitor do Lula não tá animado com o Lula. O mundo do Flávio e do Lula acabou. Os caras têm a cabeça, né, do pai do Flávio Jair, ou Lula, lá da Guerra Fria. É um mundo offline, cara. O mundo Lula é um mundo muito antigo. Esse mundo acabou. As pessoas precisam de soluções para os problemas que a geração deles não resolveu. Então você percebe que não tem mais energia. No Maranhão eu andava lá, o Maranhão acho que junto com a Bahia, um dos estados que o Lula mais foi votado. Ninguém me parou, aqui é Lula. Ninguém tem coragem de falar que é Lula. A vida da pessoa tá uma desgraça no Maranhão e chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados, que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho, tá, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Daí pra 10, o que precisa acontecer? Continuar fazendo o que eu tô fazendo. Rodando o Brasil, faço o tempo todo. Proposta e análise de Brasil. Com esses números você vai para todo debate, né? Vou. Zema e Flávio já toparam fazer debate aqui comigo. Você também topa? Vamos, iremos em todos os lugares. A gente precisa mostrar as nossas ideias que nós temos aqui. E acho que o espaço da internet é sensacional para isso. Hoje em dia é o que faz a diferença. Essa é outra pesquisa? Quest, você tá com... Quest eu não levo a sério. A que você tá mal, você não leva a sério. Não, a que você tá bem, você leva a sério. Não, vamos lá. Falou assim, é legal. Não. Uma menina que fala mal de mim, eu não levo a sério. Não, você fala... Vamos mudar? Datafolha, eu dou pior do que na Quest ou igual e eu levo a sério. Tem do Datafolha aí? Tem. Não é isso. Mas qual é o problema da Quest? Em outras? A Quest é o problema do envolvimento das lideranças dos institutos. Enfim, não vou ficar sendo polêmico hoje, tá? Mas assim, no momento certo eu vou comentar sobre os institutos, que agora eu sou pré-candidato, e aí a gente descobre, foi o Bismarck que falou, se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas são feitas, ficariam horrorizadas. Eu pergunto, se as pessoas soubessem como as pesquisas também são feitas, confie em muita institutos... gente me falou isso já e... Vou te falar, confie em institutos que são internacionais. Porque o cara não vai destruir a credibilidade dele nos Estados Unidos roubando ou fazendo número em pesquisa no Brasil. E tem um instituto aqui que é internacional, dentre todos esses. Qual só que um. É o Atlas. Tá. Que acertou Hungria, acertou Chile, acertou Argentina. Na Hungria, eles acertaram no detalhe. No detalhe. Todo mundo estava errando quem ia vencer na Hungria. Eles acertaram no detalhe. A Atlas, eu considero, já de muito tempo, eu já venho falando que a Atlas é um instituto mais sério, desde a de 2021, quando eles começaram a fazer sondagens sobre popularidade do governo Bolsonaro. Então, tem vídeos meus, é só procurar, tá lá. Eu falo muito bem da Atlas. Considero o método deles mais interessante, uma questão de método. Porque ao fazer as sondagens online, eles encontram um eleitorado que já está, em certa medida, mais firme na sua tomada de posição. Enquanto outros institutos que fazem pesquisas em rua ou telefônicas, especialmente as telefônicas em casa, eles vão pegar um eleitor que só tem recall. Então, a Atlas, ela antecipa as tendências do eleitorado. E ao antecipar as tendências, ela aponta os caminhos melhor e ela acaba sendo mais precisa no final das contas. Então eu gosto da metodologia deles. Vamos para polêmica, Renan? Estamos aqui também para isso. Vamos lá, então. Algumas coisas você já respondeu na outra entrevista que você deu, mas como pode ter alguém vendo pela primeira vez, vamos lá. Intercept falou de que pessoas estavam recebendo dinheiro para quando vocês saíram pegando para fazer o partido, né?
Matéria da Intercept. Sim, eu lembro. É o Intercept, né? Assim, Publicou relatos de pessoas dizendo que assinaram apoio sem saber claramente que era para criar um partido ligado ao MBL. Isso tem o mais recente. Isso que eu ia falar. Os personagens do Missão, do MBL, quando estão envolvidos em algum escândalo, alguma coisa que gera em redes sociais algum tipo de ódio ou de alguma coisa, reverberam bem mais do que nos outros partidos. Por quê? Porque eles têm uma personalidade muito forte. Porque eu vou citar... Porque as pessoas esperam mais da gente. Pode ser. Então qualquer coisa que no PL ou no PT ninguém liga, conosco, tipo, olha só, porque se espera mais da gente, se cobra mais da gente. E é pra esperar mais e cobrar mais, porque nós somos melhores. Então cobra mesmo. Os mais famosos, né, do Arthur, né, em que tem alguma coisa que fala que você fazia Tour de Blondes, falar sobre isso, já falou também, mas falar sobre isso. Esse lance da Intercept sobre pessoas que assinaram sem saber. E que eu levantei também, o Metrópolis procurou, eu nem sabia desse perfil Phallic Man, que é um influenciador neonazista, qual é a ligação dele com missão, ou se vocês exaltam ele. Então, coloca tudo no meu balaio. E a última coisa do Guto Zacarias, que sempre falou contra o aborto e teve esses áudios. Cara, vocês têm que se preocupar com esses áudios aí, né? Eu também estava perguntando sobre as dívidas tributárias. Maravilhoso. De que foram divulgadas também. Então vamos lá, vamos começar pelo Intercept. Pergunta número 1, Intercept. O Intercept, primeiro eu tenho que invalidar que é Intercept. Intercept é um grupo de esquerda que nos persegue, nos ataca politicamente, porque a função social deles é isso, eles recebem dinheiro para atacar pessoas do campo oposto. Então o Intercept é basicamente isso. O que eles falaram as pessoas não sabiam que estavam assinando. Como funciona isso? Tá na rua, eu nunca vi esse pessoal... Porque não tem uma ficha aqui. Houve uma pessoa com um crachá escrito Partido Missão. A pessoa chega pra você gostaria de assinar aqui... Uma prancheta? Com uma prancheta. Estamos fundando um partido político, ele defende isso. Esse aqui é o site do partido. E aí está escrito na ficha. Ficha de apoiamento ao Partido Missão. Está escrito. É uma Partido ficha Missão. padrão? A ficha é do TSE. Não é eu não vocês posso... que mudam nada. Quem cria a ficha é o TSE. Eu tenho que fazer a ficha dentro da especificação do TSE. Aí você faz a ficha com a especificação do TSE, aí você leva ela com uma prancheta, aí a pessoa vai assinar na prancheta, ela vai dar os dados dela. Então, assim, a pessoa tem que ser muito de má fé pra dizer que ela recebeu um papel, que ela não viu que estava um partido, que ela deu todos os dados dela, ela preenche os dados, e aí ela, meu Deus... Não sabia. Não sabia. Conversa mole. Eu entendi, né? É óbvio que ela recorreu ao Intercept. Ela é uma pessoa que eventualmente de esquerda foi abordada e falou, tanto que esses casos foram mínimos. E aí, no final, o partido, quando... Eles fizeram umas denúncias lá. Nenhuma denúncia eles tentaram formalizar em termos criminais ali a véspera da eleição. Nada. Não deu em nada. Não, e quando eu fui para julgamento no TSE, nós ganhamos por 7-0. Então, é uma não discussão. Tá. Não discussão. Personagens, então. Primeiro, o Arthur, já é meio antigo, mas nos áudios também falava da famosa Tour de Blonde. O que você tem para falar sobre isso? Que você participava desse Tour de Blonde? Que assim, cara, assim, o Arthur escreve no áudio, para falar da minha parte, tá. Que eu já viajei pra Suécia e que eu saía com mulheres na Suécia. Cara, eu já viajei pra Suécia, já viajei pra Noruega, já viajei pra Finlândia, eu já viajei pra Alemanha, eu já viajei pra Itália. Não, Itália não, já viajei pra França, já viajei pra vários lugares. E caso essas pessoas chocadas não saibam, assim, eu sou heterossexual. E se eu estou num país e eu vou conhecer o país, eu amo história, então eu vou na Suécia, aprendo a falar a língua, aprendo a cozinhar comida local, tenho amigos de vários países do mundo. E, cara, se eu tô solteiro, com 23, 24 anos, conheço uma moça e vou sair, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Os caras querem criar a teoria da conspiração do nada. O que tem isso aí? Nem tinha esse nome. O Arthur que colocou como piada, eu achei engraçado. Mas, sim, e qual o problema? Arthur, é crime? É crime ser heterossexual? O Arthur vai poder concorrer em algum momento, alguma coisa? Cara, o Arthur é alvo dessa, assim, foi a polêmica do áudio. Eu sempre lembrando que o Arthur foi cancelado por um áudio. Áudio infeliz, mas um áudio privado entre amigos. E ele perdeu os direitos políticos no meio do carnaval, enquanto as pessoas estavam no meio de uma... Desculpa o termo, putaria ensandecida no carnaval. Ai, que absurdo, olha o que ele falou. O cara, às vezes, pelado, numa suruba. Não, mas olha só, o cara que desrespeito. Pelo amor de Deus. Foi só um ataque político que o Arthur sofreu. Tanto que depois não caçaram um cara do Centrão, lá na Alesp, que pegou nos peitos de uma deputada estadual do PSOL. Verdade. Foi casuísmo. Foi casuísmo. Então...
Guto eu acho mais grave porque mostra um discurso e na ação uma coisa totalmente diferente. Quer dar o contexto? Foi muito triste o que aconteceu ali no caso do Guto. O Guto teve um relacionamento fora do namoro dele. Quanto tempo Uma isso? moça. Não, isso acho que foi 2024. Tá. E esse relacionamento, ele teve lá com uma moça. O relacionamento não foi pra frente, não tendo muito contexto, porque eu não entro muito na vida pessoal deles. Mas não deu certo, a moça ficou grávida. E aí eles ficaram discutindo, debatendo. A moça fez um BO, aparentemente, porque pra mim essa é a parte mais grave. Porque o Guto não ficou próximo dela no acompanhamento da gravidez. O Guto talvez não achava que o filho era dela. E ela fez um BO contra ele. Era dele? Era dele. Não, você falou era dela. Que o filho era dele, no caso. Podia ser filho de outro cara. Enfim, Sim. ficaram tendo aquelas discussões. Não vou entrar no mérito, no detalhe das discussões, porque se ela fez o BO, ela vai colocar os elementos probatórios dela no BO. Ele não colocou os dele ali. Era um BO unilateral, é uma peça dela. E aí, nessa peça dela, ela o acusa. Tem áudios do Guto muito ruins. Só que no fim do dia, eles se resolveram naquele caos deles. Ela o perdoou e ele é um pai presente hoje com a filha dele. Ela hoje faz a defesa pública. E esse caso, que é um caso privado, que é um caso que está em segredo de justiça, foi tornado público para atacar o Guto. Aí a menina fica exposta, a criança fica exposta e o Guto é alvo desse ataque. Eu acho que a postura do Guto foi correta nisso? Não. Não acho. E o grupo todo não achou que a postura do Guto foi correta nisso. Não acho. E mais, aí entra o ponto que eu já falei publicamente isso. O Guto é um exemplo para milhares, quiçá milhões de jovens. O Guto tem uma audiência colossal. E o Guto é um exemplo de um cara negro, de sucesso, que interfere na política de maneira muito positiva. Então, quando a gente fala, e um dos temas que eu coloco sobre segurança pública é o papel do pai presente. Tem uma pesquisa da FGV de 2007 que mostra que uma das maiores correlações do jovem que comete crime é o jovem que não teve o pai presente na infância. Que não deu o exemplo, que não deu a norma, que não falou, se fizer isso, vai apanhar. O pai ou alguma figura masculina presente? A figura masculina, mas em geral o pai. Tá. Né? A figura masculina presente, ela diminui bastante isso. Mas o pai é o pai. Né? Então, então, nós que temos um discurso muito forte sobre isso, especialmente eu acho que quando o Guto não esteve presente naquele processo, eu acho que ele dá um exemplo muito ruim para os jovens. E aí o Guto tem que reconstruir isso. E ele tem esse compromisso conosco, de mostrar assim, esta é uma pauta que eu preciso tratar. E aí é um ponto. A régua conosco, a régua de avaliação pública, ela será sempre mais alta. Casos feios, desabonadores, tem em quase todos os partidos por aí. E envolvendo figuras públicas. Os partidos só medem o desempenho político das suas figuras. Nós temos que medir o desempenho político, e o Guto é um baita de um deputado, e o desempenho na vida pessoal, eu entendo, a régua conosco será mais alta. Mas não fica uma lógico. imagem, tipo, o Uma discurso lógica. é um e a ação é outra? Lógico que fica. Lógico que fica. Lógico que fica. O Guto falhou nisso. O Guto falhou, ele errou na postura. Dito isso, ele e ela se resolveram, que é uma questão que concerne a eles. E agora, ele e ela estão trabalhando para dar uma volta por cima nisso. E eu acho que faz parte da vida do cara. E aí cabe ao grupo e cabe ao eleitor julgar ele. E cabe ao Guto fazer o processo de reconstrução. E eu acho que ele tem que fazer dando exemplo. Ele precisa dar o exemplo. Senão ele entra nesse ciclo de perpetuação de um comportamento que eu denuncio como errado. Eu falei isso na CNN. Falando o quê? Que o pai que abandona a criança, esse cara é o maior filho da mãe. Porque a mãe, às vezes, se relaciona com o cara. São dois adultos. Às vezes a mãe se relaciona com um cara ruim, ela também foi movida por impulso. As pessoas também erram, são adultos, os adultos erram. Dito isso, aquela criança que foi colocada no mundo é responsabilidade de ambos. E é responsabilidade, inclusive, afetiva e de exemplo. E o pai e a mãe têm que estar presentes nisso. Porque no fim do dia, se aquela criança, especialmente um menino, na verdade, especialmente não, quase sempre um menino, ela não tem esse acompanhamento, fica carente de exemplos. Esse é o rapaz que eventualmente pode cometer um crime, que vai ter um desempenho escolar inferior. Tem pesquisas que mostram isso. A ausência da figura paterna faz com que a criança tenha um desempenho escolar menor. Então, tudo aquilo que a gente critica na formação de uma sociedade coesa não pode ser praticado por nós. Então, no processo, ele tem que reconstruir isso. Ele reconstruiu na relação dele. Então, a primeira pessoa que ele tinha que reconstruir é com a moça. Ele reconstruiu. Ele e ela estão reconstruindo isso. Agora ele tem que reconstruir como homem público. E ele vai fazer isso, porque o Guto é essencialmente uma pessoa boa. Agora, uma pessoa falha como todos nós. Entendi.